Eu vou chamar a tela que mostra a situação da epidemia aqui no município. Infelizmente, a gente ter que voltar nesse estágio com números altos. Você vai acompanhar Juiz de Fora no boletim divulgado pela Prefeitura ontem, registrou o maior número de casos da pandemia desde o início. Desde março, quando os primeiros casos começaram a ser divulgados aqui em Juiz de Fora, é que números altos, como oficializado ontem, ainda não tinham sido alcançados. A tela aqui, essa aqui é a informação de Juiz de Fora, 274 casos foram os casos registrados ontem no último boletim epidemiológico. E a cidade, gente, ela só teve mais de 200 casos anunciados no mesmo dia, no mês de julho. Nós temos aqui, 215, 214 e 207 são casos que foram oficializados num único dia no mês de julho. Depois disso, os números eles foram se alternando, algumas vezes mais alto, mais baixo, mas sempre inferior a 200 casos. E a gente volta a ultrapassar essa marca e agora com mais casos no dia 23. O número de mortes também no mesmo dia é um número alto, embora não seja o maior número de todos, também é um número alto. 5 mortes foram registradas no último boletim aqui na cidade. Os pacientes eles têm entre 66 e 93 anos e, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, todos eles já tinham comorbidades pré-existentes. O dia com mais mortes oficializadas, a maior quantidade de mortes oficializadas no mesmo dia é 6, e isso aconteceu em 2 dias, no dia 3 de julho e no dia 14 de setembro. Outros dias, em agosto, outubro e novembro, também registraram 5 mortes, que é um número que alerta e mostra o porquê da necessidade dessas novas restrições, e é muito importante que a gente esteja atento. A gente passou aqui com mais detalhes os números de Juiz de Fora para a gente entender o que está acontecendo hoje na cidade em relação aos números. Vamos dar um panorama da região. Juiz de Fora eu já disse, né, a quantidade de casos por dia, e o total é de 8.707 casos, numa alta de 22% só nesse mês em relação ao número de casos. Muriaé é a segunda cidade com mais casos, com 3.838, numa alta de 10% do total de casos no início do mês. Vou destacar aqui mais uma vez Ponte Nova. Ponte Nova está com 1.126 casos, numa alta de 74% em relação aos números registrados pelo município no início de novembro. É o município que mais cresceu proporcionalmente. Vou destacar aqui também Ubá, que cresceu 20% desde o início do mês, é a terceira cidade com mais casos, 2.578. Você vê na tela o total de casos acumulados nas 10 cidades com maior quantidade de registros por Covid-19 na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Nessas cidades que nós monitoramos também existiram mortes, infelizmente, nos últimos boletins. Você vai ver na próxima tela as mortes que aconteceram nas cidades da Zona da Mata e no Campo das Vertentes. 4 cidades registraram mortes. Só em Juiz de Fora foram 5, como eu disse, agora totalizam 296, numa alta de 12% de mortes desde o início de novembro. Carangola é a cidade, das cidades da amostra, é a segunda cidade com mais mortes, foram 36, uma morte nova de ontem para hoje. A cidade cresceu 6% em relação ao início do mês. Leopoldina também teve um óbito novo, agora são 33 vidas perdidas por conta da doença lá, 6% o crescimento da cidade desde o início do mês. E vou chamar mais uma vez a atenção para Ponte Nova. São 26 mortes no total, 3 delas foram oficializadas no último boletim divulgado pela Prefeitura e numa alta de 117% do número de mortes em relação ao início desse mês. Essas são as informações da pandemia no nosso estado e também na nossa região, gente. Olha só, nós falamos da nossa região e agora a gente vai ver como é que está o estado. Você vai ver os números do estado divulgados pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Em todo o estado, quase 400 mil infectados pela Covid-19, 399.536 pessoas já foram contaminadas com o novo coronavírus. O total de vidas perdidas é de 9.804. E dos casos considerados recuperados pela Secretaria Estadual de Saúde, 368.315. Esses são os números da pandemia em Minas Gerais.